Olá pessoal, hoje eu trouxe esse modelo de barrado. É um barrado frente e verso, eu fiz em duas cores. Usei a linha Anne e agulha 1,75 milímetros. Vou fazer aqui a contagem de caseados para não ter erro e não ficar faltando ou sobrando espaços lá no final do seu tecido. O meu primeiro biquinho ele termina aqui, ó, nesse picô. Então, para isso, eu precisei de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caseados para o meu primeiro bico. O meu segundo bico termina aqui nesse próximo picô entre os biquinhos. Então, eu precisei de 1, 2, 3, 4, 5, 6 caseados. Ou seja, a quantidade ideal de caseados são múltiplos de 6 e vou adicionar mais um. Eu fiz caseados simples mesmo, de 3 correntes e um ponto baixo alongado. Vou fazer aqui com vocês uma amostra, então para isso eu já deixei o meu tecido aqui caseado. Caseei com o meu fio amarelo e agora eu vou precisar, aqui ó, arrematei o meu trabalho, porque eu vou precisar começar pela frente usando o meu fio branco. Mas antes de começar, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos e também a seguir a gente aí nas redes sociais. Eu vou deixar o link na descrição, ok? Bom, vou pegar aqui o meu trabalho pela frente, trabalhar aqui dentro do meu primeiro caseado, já vou esconder aqui o que sobrou do fio amarelo. E dentro desse primeiro caseado, eu vou trabalhar um ponto baixo para prender o meu fio. Ainda dentro desse mesmo caseado, eu vou fazer outro ponto baixo, um picô de 3 correntes, e um ponto baixo dentro desse mesmo caseado. Passo para dentro do ponto baixo do caseado e sobre ele eu vou trabalhar um ponto baixo. Cinco correntes de espaço. Salto 2 caseados e no caseado seguinte eu trabalho 2 pontos altos. Três correntes e 2 pontos altos dentro desse mesmo caseado, formando aqui um ponto V duplo, assim. 5 correntes, salto 2 caseados. E aqui no próximo ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo, passo para dentro do próximo caseado, faço um ponto baixo, um picô de 3 correntes, e ainda dentro desse mesmo caseado eu faço um ponto baixo. Passo para o ponto baixo do caseado e faço um ponto baixo. Então, aqui eu tenho a base para o meu primeiro bico. Faço 5 correntes. Salto 2 caseados. E aqui dentro do próximo intervalinho, dentro do próximo caseado, eu faço 2 pontos altos. Três correntes e 2 pontos baixos dentro do mesmo caseado. Assim. 5 correntes. Salto 2 caseados e no ponto baixo aqui do caseado eu faço um ponto baixo
Passo para dentro do caseado e trabalho um ponto baixo, um picô de 3 correntes, dentro do mesmo intervalinho eu faço um ponto baixo e dentro do próximo ponto baixo do caseado eu faço um ponto baixo. Então essa aqui é a minha carreira de repetição. É só seguir trabalhando dessa mesma forma por toda a carreira. Então, chegando aqui no último caseado, eu já escondo aqui o que sobrou do fio do arremate. Vou fazer aqui o meu ponto baixo, o picô de 3 correntes e um ponto baixo para finalizar. Eu vou continuar trabalhando com fio branco, mas como eu tenho uma carreira de pontos altos e quero todos os pontos virados para frente, eu vou fazer uma corrente para arrematar. Porque se eu virar o meu trabalho, os pontos altos eles vão ficar do avesso. Eu quero o meu trabalho todo pela frente. Então, eu pego aqui o meu trabalho pela frente com o mesmo fio branco. Faço aqui 3 correntes. Faço aqui um ponto baixo sobre o ponto baixo. Subo 3 correntes. Para dar altura de um ponto alto. Agora eu faço 5 correntes. Dou uma laçada. Venho aqui no primeiro ponto alto do meu lequinho. Sobre esse ponto alto, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Um ponto alto sobre o próximo ponto de base. Passo para dentro aqui do intervalinho de correntes e trabalho 3 pontos altos. Três correntes. Dentro do mesmo intervalinho, ainda vou trabalhar mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Um ponto alto sobre o próximo ponto de base. E 2 pontos altos aqui, ó, nesse último ponto de base. Ficando assim. 5 correntes. Venho aqui sobre o próximo lequinho. Vou trabalhar 2 pontos altos no primeiro ponto de base. Um ponto alto sobre o próximo ponto de base. 3 pontos altos dentro do intervalo de correntes. Três correntes. Ainda dentro do mesmo intervalinho de correntes, eu trabalho 3 pontos altos. Um ponto alto sobre o próximo ponto de base. E 2 pontos altos no último ponto de base.
ficando dessa forma. Então, eu vou seguir trabalhando dessa mesma forma por toda a carreira. Agora, eu faço as 5 correntes e trabalho sobre o próximo lequinho. Então, para finalizar a minha carreira, eu faço as 5 correntes e um ponto alto sobre o ponto baixo que eu fiz na carreira anterior. Já vou esconder aqui o que sobrou do fio do arremate. E faço uma corrente para arrematar. Assim. Então, agora eu vou pegar o meu fio amarelo. Aqui eu fiz 3 correntes para subir. Então, eu pego aqui a minha terceira corrente, prendo fazendo um ponto baixo, subo mais 2 correntes para dar altura de um ponto alto, pego aqui o que sobrou do fio, vou colocar aqui atrás para ir escondendo. Nesse intervalo aqui de 5 correntes, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos. Com as correntes que eu subi para dar altura de um ponto alto, eu fico tendo aqui um total de 4 pontos altos. Assim. 5 correntes de espaço. Dou uma laçada. Venho dentro do intervalo de correntes do lequinho da carreira anterior, faço um ponto alto e deixo na agulha. Volto aqui dentro do intervalo de correntes, faço outro ponto alto e deixo na agulha. E agora eu vou trabalhar aqui mais um ponto alto, sendo o meu terceiro ponto alto aqui na agulha. Com 3 pontos altos na minha agulha, eu dou uma laçada e passo por dentro de todas as outras. Uma corrente para fechar, 2 correntes de espaço. Volto nesse mesmo intervalo e faço mais 3 pontos altos fechados juntos. Assim. Com todos os pontos altos na agulha, eu dou uma laçada, passo por dentro de todas as outras. E uma corrente para fechar. Trabalho 5 correntes de espaço. Dou uma laçada, salto todos esses pontos de base, venho dentro do próximo intervalinho de correntes e trabalho 5 pontos altos. Assim, 5 correntes, salto todos os pontos de base, venho aqui no intervalo de correntes do meu próximo lequinho e trabalho 3 pontos altos fechados juntos. Com todos os pontos na agulha, eu dou uma laçada, tiro todas as outras, uma corrente para fechar, 2 correntes de espaço e trabalho mais uma vez dentro do mesmo intervalo, mais 3 pontos altos fechados juntos.
uma corrente para fechar. Agora eu faço 5 correntes. Salto todos os pontos de base, venho dentro do próximo intervalinho de correntes e trabalho 5 pontos altos. Então, essa é a minha carreira de repetição. É só seguir trabalhando dessa mesma forma por toda a carreira. Então, para finalizar a minha carreira aqui dentro do último intervalinho de correntes, eu faço 3 pontos altos, já escondendo aqui o que sobrou do fio do arremate da carreirinha anterior. E vou fazer um ponto alto para deixar aqui o meu ponto mais firme sobre o último ponto de base. Então, eu fico com 4 pontos altos, assim como eu iniciei com 4 pontos altos. Nos intervalinhos, eu faço aqui 5 pontos altos. Faço uma corrente para arrematar. Assim. Agora eu vou pegar o meu fio branco, pegar o meu trabalho pela frente. Aqui na terceira corrente que eu fiz para subir, naquela segunda corrente que eu fiz para subir, eu vou fazer um ponto baixo, dou uma laçada, passo aqui para o intervalo de 5 correntes, trabalho 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dou uma laçada, passo para dentro do intervalo de correntes que ficou entre os pontos altos fechados juntos e trabalho 3 pontos altos. 1, 2, 3. 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Volto para dentro desse mesmo intervalo de correntes e trabalho mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Assim. Dou uma laçada, passo para dentro do próximo intervalo de correntes e trabalho 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venho aqui no terceiro ponto de base, que é o ponto do meio do meu fio amarelo, vou prender com um ponto baixo. Dou uma laçada, venho para o próximo intervalo de correntes do meu próximo bico
e faço aqui os meus 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passo para dentro do intervalo de correntes e faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. 9 correntes. E 3 pontos altos aqui dentro do mesmo intervalo. 1, 2, 3. E aqui dentro do próximo intervalinho, eu faço os 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu prendo com um ponto baixo sobre o terceiro ponto de base, que é o ponto do meio. Então, é só seguir trabalhando dessa forma por toda a carreira. Bom, então eu já trabalhei aqui o meu terceiro biquinho da mesma forma, arrematei o meu fio. Agora eu vou fazer a minha carreirinha de acabamento. Então, aqui o que sobrou do fio do arremate, eu vou esconder aqui, ó, colocando aqui atrás. Pego o meu fio amarelo, venho no primeiro ponto baixo, no primeiro ponto de base do meu fio branco, vou prender o meu fio amarelo fazendo um ponto baixo. Agora eu vou caminhando, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Já vou colocar aqui o que sobrou do meu fio inicial, do meu fio amarelo aqui atrás, para ir escondendo também. Então, é um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar no penúltimo ponto de base. Chegando aqui no penúltimo ponto de base, eu faço 3 correntes, passo para o último ponto de base e faço um ponto baixo. Dou uma laçada e agora eu vou trabalhar aqui no intervalo de 9 correntes. Faço um ponto alto. Dentro desse intervalo de correntes, eu faço outro ponto alto, ficando aqui com 2 pontos altos. Nesse segundo ponto alto, eu vou fazer um picô de 3 correntes. Dou uma laçada, passo aqui, ó, pro intervalo de 9 correntes e trabalho mais 2 pontos altos. E no segundo ponto alto, eu vou trabalhar um picô de 3 correntes. Aqui eu já posso cortar esse excesso do fio aqui, do meu fio amarelo. Aqui no intervalo de 9 correntes, eu trabalho novamente 2 pontos altos. E no segundo ponto alto, eu vou trabalhar um picô de 3 correntes. Então, eu já tenho aqui 3 picôs. Eu vou trabalhando dessa mesma forma até obter um total aqui de 8 picôs. Sempre trabalhando a cada 2 pontos altos.
Fiz o segundo ponto alto, então eu faço o meu picô de 3 correntes. Mais 2 pontos altos. Um picô de 3 correntes. Dois pontos altos. E um picô de 3 correntes. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 picôs. Ainda faltam mais 2. Então, 2 pontos altos. Um picô. Dois pontos altos. E um picô de 3 correntes. Agora, eu já tenho aqui os meus 8 picôzinhos. Vou trabalhar mais 2 pontos altos para finalizar aqui o meu acabamento sobre as 9 correntes. Ficando assim, ó. Dessa forma. Feito isso, eu vou soltar 3 pontos de base e no meu quarto ponto de base eu faço um ponto baixo, 3 correntes, passo para o próximo ponto de base e faço um ponto baixo. E agora eu vou caminhando fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando aqui no ponto baixo que eu fiz, naquela carreirinha de 5 pontos altos, dentro aqui de um espacinho, eu vou fazer um ponto baixo e vou deixar na agulha. Passo aqui dentro do próximo intervalinho, passo um ponto baixo, deixo na agulha e com os 2 pontos na agulha, eu dou uma laçada, passo por dentro das outras laçadinhas da agulha. Agora, eu vou caminhando, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base aqui do meu próximo biquinho, até chegar no penúltimo ponto, como eu fiz aqui no meu primeiro bico. Então, é só seguir trabalhando dessa mesma forma por todos os biquinhos. Não vou fazer os próximos biquinhos, porque a forma de trabalhar é a mesma, é a última carreira, então não vejo necessidade. Se você tiver alguma dúvida, é só voltar o vídeo ou deixar aí nos comentários, que assim que possível eu respondo a todas, tá bom? Eu espero que você tenha gostado e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá!